E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta. Eu resolvi começar aqui de uma forma diferente esse episódio, tá? Trazendo uma notícia. A gente está num momento em que o mundo está observando um conflito lá na Terra Santa. Aí o primeiro-ministro, o Bibi, o Benjamin, ele virou e falou: vamos cumprir, olha só, vamos cumprir a profecia de Isaías, ó. Realizaremos a profecia de Isaías. Somos um povo, né? E do que ele está falando? Pelo contexto, as palavras que ele usou, ele está falando de Isaías 60, que fala do povo da luz contra o povo das trevas. Ele falou especificamente de Isaías. Então, muitos acreditam que ele está se referindo a esse texto. Tá? E uma das questões que tem nesse texto, você está falando que vai cumprir a profecia de Isaías, tá? Ele fala de receber ofertas no altar do Senhor e vai adornar o glorioso templo. Então tem gente falando que vai reconstruir o templo. E aí a gente volta na discussão de como eu comecei o primeiro episódio lá, falando de Mateus 24. Embora eu pretenda focar no livro de Daniel agora no começo, Mateus 24 acho que é a chave para a gente começar a falar sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, porque são as palavras do próprio Jesus, e Jesus faz a referência para Daniel. Ok, então vamos dar uma olhada em Mateus 24. Essa passagem é o centro de tudo que a gente fala sobre escatologia, tá? E vamos entender o contexto, porque tem muita gente que lê isso aqui e não entende do que está sendo falado, né? O que Jesus está explicando. Jesus estava saindo do templo, seus discípulos mostraram para ele as construções do edifício, mostrando: olha como o templo está bonito, está bacana, tá? E Jesus fala: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não estará pedra sobre pedra, tá? Ele está falando, vai chegar um momento que vão destruir esse templo. E essa passagem que Jesus fala que vão destruir o templo, já aconteceu, tá? E aí, novamente, temos que esperar para a história e saber o que já aconteceu e o que não aconteceu, tá? Então, no ano 70 depois de Cristo, tá? Vão passar daí mais ou menos uma geração, desde o nascimento de Jesus. O povo começou a fazer rebeliões, né? Tinha um procurador lá, que foi lá, Gécio Floro, tá? Esse cara foi lá e saqueou o templo, tá? Roubou tudo que estava lá dentro. O povo continuou lá se rebelando, vieram, cercaram Jerusalém, tá? E aí esse momento é um momento importante, tem até uma ilustração aqui. A ilustração passa uma ideia aqui. Então, ali à direita a gente tem o exército romano cercando, né? A cidade estava cercada, botaram fogo no templo, tá? E que templo que foi esse que foi destruído? Era o templo de Herodes, tá? Já era uma reconstrução do templo. O primeiro templo já tinha sido destruído, e aqui essa reconstrução do templo, tá? Então aqui temos mais uma reconstrução desse templo, né? Uma maquete, e aqui mostra também como era grandiosa essa construção. É legal ver pelo tamanho das portas, né? Você vê por uma porta, você só tem uma ideia de como que as pessoas passavam ali, como era um templo grande, bonito, né? Foi destruída também, tá? Esse templo aqui é o templo que os judeus estavam passando e observando. Então imagina a cena: Jesus está aqui andando, passando aqui, ó, isso aqui é uma porta, aqui no meio é uma porta que passa uma pessoa, tá? Aí eles começaram a olhar e falar: nossa, olha o tamanho disso, olha que bonito, olha essas pedras, olha essas colunas. E aí que Jesus vira e fala o que a gente acabou de ler. Estão vendo essas construções? Tá bonito, não tá? Mas não vai sobrar nada disso aqui. Tudo isso vai ser destruído, tá? E aí, mais tarde, Jesus sentou no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele e perguntaram: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Tá? Então eles estão perguntando: quando que vai destruir esse templo que você falou que ia destruir? Tá? Então tem duas perguntas aqui que eles fazem para Jesus, e às vezes por não saber ler a Bíblia, o pessoal interpreta errado o que está sendo falado, gente. Tá? Então os discípulos estão perguntando: quando que vai destruir esse templo que você falou que ia destruir? Tá? Então a primeira pergunta. Segunda pergunta: que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Quero saber primeiro, quando que vão destruir esse templo? Né? E segundo, quando que o Senhor volta? Quando vai ser o fim dos tempos? E aí, o fim dos tempos pode ser interpretado, independente de como for lido, né, no fim dessa era, no fim desse momento. Tá? Então, tem interpretações aqui desse texto, e é importante a gente saber, né? Uma pode ser de que ele está falando do fim de tudo, né?
da consumação dos séculos que a Bíblia fala, do fim dos tempos mesmo, a volta de Jesus e o grande julgamento, o fim de tudo. Seria já o cumprimento do livro de Apocalipse, né, o julgamento, né, o fim de tudo. Né? Ou, né, tem gente que interpreta só como o fim dessa era em que o templo estava construído. Tá? Eu acredito que tem um pouco de cada coisa, assim como eu falei no episódio passado, assiste lá, todas as profecias na Bíblia têm mais de uma camada. Tá? Então, embora Jesus possa estar falando com os discípulos ali sobre a destruição do templo, né, a gente pode interpretar também, né, que vai ter uma segunda camada a isso, até porque ele vai dando sinais de que isso vai além, né, que não se trata só da destruição do templo daquele momento. Tá? Então Jesus fala assim, ó, a primeira resposta que Jesus dá, então Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane. O engano é uma característica muito forte no final dos tempos, tá? E a gente vai ver que esse engano é o motor da coisa, tá? É o que vai fazer as pessoas acreditarem num falso Cristo, tá? Então ele começa falando, ó, quando o assunto é fim dos tempos, não deixem ser enganados, tá? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa aqui é a primeira coisa. Quando pergunta, qual vai ser o sinal do fim? Quando que o senhor vai voltar? Fala, toma cuidado, né? Vai vir gente falando em meu nome que não é verdade. Depois a gente faz um episódio só sobre profecias sobre o anticristo, alguma coisa do tipo. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então, presta atenção. Você está ouvindo alguém, um youtuber, alguém que fala assim, porque essa guerra é um sinal do fim. Para de seguir essa pessoa. Essa pessoa está desmentindo o que Jesus disse. Você está ouvindo falar de guerra, rumor de guerra? Não entre em pânico. Isso aí precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Tá? Tem muita gente que, para ganhar atenção na internet, está mentindo. Tá fazendo escarcéu em cima de coisa que vai contra o que Jesus ensinou. Tá? Então, se você ouviu falar de guerra, rumor de guerra, né, não se preocupa. Isso é normal, faz parte da humanidade. As pessoas brigam, né, países querem mais poder e vai ter guerra. Tá? Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas como o começo das dores de parto. O que Jesus está falando? O princípio de dores, ele está se referindo a uma mulher grávida. Tá? A mulher grávida, ela vai ter o filho, mas ela começa a ter, um tempão antes, começa a ter contrações, e começa a ter dores, tá? Começa a acontecer por volta da 20ª semana. Então, uma gestação costuma durar 40 semanas, tá? Com 20 semanas, mais ou menos, começa a ter dores, começa a ter contrações. A gente fala assim, tá preparando o corpo e falando, uma hora vai nascer. Mas significa que vai nascer agora? Não. Está na metade do caminho ainda. Tá? Então, o que Jesus está falando aqui? Quando começar a acontecer guerra, rumor de guerra, terremoto, né, fome, tudo isso significa que está na metade do caminho. Né? Significa que ainda não chegou a hora. Isso aí precisa acontecer, assim como as dores de Braxton Hicks ali, que a gente chama hoje em dia, né, as dores de parto, né, mas são as primeiras dores de parto. Ele fala o princípio das dores. É importante se diferenciar isso. Tá? Existem as contrações da hora que a mulher está ali, que vai nascer a criança. Mas tem as contrações que são o princípio das dores. E o princípio das dores está começando. Tá começando a doer, é para te lembrar e falar, vai acontecer, tá? Então, sim, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, são sinais da volta de Jesus? Sim, mas são sinais de que ainda falta tempo. Não entre em pânico, tá? Então vai ter guerra, tudo. E aí ele fala, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo, tá? Isso aí aconteceu. Teve a primeira perseguição da igreja, teve a diáspora dos judeus nos anos 70. Roma veio e destruiu esse templo. Quando os romanos conseguiram
invadir Jerusalém, eles foram cercando toda a população e mataram, olha, de 600 mil pessoas a 1 milhão e 100 mil pessoas, dependendo da estimativa de cada historiador, tá? Mas é muita gente, tá? Eles mataram, todo mundo estava em Jerusalém ali, eles foram concentrando essas pessoas num ponto e mataram todo mundo. Quem sobrou, fugiu. Tá? Quem sobrou, se espalhou e sumiu de Jerusalém. E aí, desde então, né, o povo de Jerusalém, o povo de Israel estava solto pelo mundo. Tá? Eles estavam perdidos. Só depois de 1947 que foram fazer de novo o Estado de Israel e começaram a trazer as pessoas de volta. E aí começa a se cumprir aquela profecia de Isaías 60, que eu falei no começo do vídeo que o Benjamin falou que quer cumprir ela definitivamente. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos, foi o que Jesus falou. Foi o que aconteceu, tá? Por minha causa serão odiados em todo o mundo. E aqui cabe aquela interpretação da dupla referência. É um evento que já aconteceu, né? Foram perseguidos, foram odiados, né? Naquele momento, depois a gente vai ver o pessoal da turma do bigodinho lá, né? Eles perseguiram os judeus, né? Odiaram eles, e até hoje tem, a gente está vendo o conflito que está tendo hoje lá, é por ódio, né? É por ódio a esse povo, tá? No 10 fala, muitos se afastaram de mim e trairão e odiarão uns aos outros, tá? Então, são sinais, né, de que as coisas vão acontecer. Está dando uma linha do tempo, assim, ó. Então vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, vai ter gente se afastando de mim, vão se odiar, vão se trair, vão surgir falsos profetas, enganarão a muitos. Novamente o engano, tá? Presta muita atenção. O engano é central quando a gente fala de fim dos tempos, tá? No 12, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Tá? Então ele está falando que vai acontecer muita coisa aí. Vai ter a destruição de Jerusalém, as pessoas vão ser espalhadas pelo mundo, vai ter ódio, vai aumentar o pecado, as pessoas vão deixar de ter amor uns pelos outros. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que chegue a todas as nações e ouçam. Então virá o fim. Aqui que ele começa a responder, quando o senhor vai voltar? Ele fala, quando anunciarem as boas novas. Então vai ter guerra, vai ter peste, tal, vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa na história da humanidade. E a gente já viu muita coisa nesse sentido. Mas quando as boas novas, o evangelho for pregado em todo mundo, de forma que todas as nações ouçam, aí então é que vai começar o fim. Tá? Então, essa é a chave de interpretação, né? A pregação do evangelho em todas as nações vai ser o sinal. Vai ser o sinal de que chegou a hora. Tá? E aí ele começa a falar, chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Presta atenção. Tá? Então ele está falando, ó, aquela coisa que aconteceu, que Daniel profetizou, a abominável da desolação, a terrível profanação aqui foi colocado, aquilo que já aconteceu vai acontecer de novo. Tá? Então Jesus está falando, ó, é cíclica a coisa, né? O que foi vai tornar a ser. Tá? E vai ser colocado no lugar santo uma profanação. Mas para isso, você vai ter colocado uma profanação no lugar santo, né? Que a referência aqui é o templo. Tá? Então esse templo tem que ser reconstruído, que é o que a Bíblia acabou de dizer. Né? Vamos cumprir a profecia de Isaías. Tem outras interpretações? Tem. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Tá? Então a profanação do ser humano, né, pode ser uma das chaves de interpretação também. Mas não vamos entrar nisso agora. Ele fala, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Que ele pode estar se referindo tanto ao momento da destruição de Jerusalém. Olha, se estiver em Jerusalém, foge. Não vai ter chance. Né? A coisa vai ser feia. Se estiver em Jerusalém, corre. Quem estiver no terraço da sua casa, então nem desce para pegar as coisas, sai correndo. Quem estiver no campo, não volte. Por quê? Porque quando o exército romano cercou Jerusalém, e eles foram cercando, e chegou no ponto que não dava para fugir mais. E quem estava lá morreu milhões de pessoas.
Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Aí tem gente que interpreta, ele está falando do momento ali do cerco de Jerusalém, o desespero daquelas pessoas. Passaram fome, foram muito tempo ali cercados e antes de morrer sofreram muito. E tem gente que interpreta que isso aqui está falando do fim. Tá? Então, porque a Bíblia fala também em outras passagens que vai haver uma grande tribulação. Tá? E essa grande tribulação pode estar sendo referenciada aqui por Jesus. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Aí dá pra falar, eu dou um jeito de acelerar aí, porque senão ninguém ia aguentar. Portanto, se alguém lhe disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Novamente, tema da enganação, tá? Vai haver uma grande enganação que vai enganar, se possível, até os escolhidos, tá? Então, não acreditem em pessoas que falam assim, eu sou Jesus, tá? Porque quando Jesus voltar, ninguém vai ter dúvida, vai ser algo grandioso, vai ser rápido, como um trovão, tá? E vai ser algo que todo olho verá, tá? Então, se você acha, eu ouvi falar que Jesus está ali, gente, é mentira, tá? É enganação. Veja que eu estou avisando isso de antemão. Portanto, se alguém disser, está no deserto, nem se deu o trabalho para sair para procurá-lo. E se disser, está escondido aqui, não acreditem, tá? Ele está avisando, gente. Então vem gente aí com Henrique Cristo. Não, Henrique Cristo não é Jesus, tá? E vai vir outros, tá? Vai vir ainda um que vai ser um grande enganador, e vai fazer sinais, e vai fazer maravilhas, tá? Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então vai ser como um relâmpago, algo que é rápido e que dá para ver. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. O que ele está falando com isso? Se tem um cadáver, vai começar a vir urubu, abutre, vai começar a vir animais que vão começar a cercar aquilo lá. Ele está falando assim, se você começar a ver esses sinais acontecendo, tá? Preste atenção que está prestes a acontecer. E aí ele fala, porque os discípulos perguntaram duas coisas, né? Os discípulos perguntaram, quando que vai destruir o templo? Tá, ele já respondeu aí, deu a indicação, vai destruir a cidade inteira, foge, sai correndo. E perguntaram também, quando vai ser o tempo do fim? Tá? E aí no 29 ele está falando, imediatamente depois da angústia daqueles dias, essa angústia aí provavelmente ele está falando da grande tribulação no final dos tempos. Ele fala, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então fala, vai escurecer o sol. O ser humano já está tentando fazer isso. Tá? Então, não duvide, a gente vê ainda na nossa geração o sol se escurecer e a gente não conseguir mais ver a lua. Tá? Tem gente tentando fazer isso, não vou nem ler o nome, tá? Mas a notícia está aí, site da CNN, tá? Busque pelas suas fontes e se informe um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo. Tá? Esse nome aí é um nome muito importante para as coisas do fim. Tá? Essa pessoa aí tem trabalhado para coisas terríveis. Tá? Não duvide disso. Ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará mais a luz, então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Tá? Tem várias especulações sobre isso. Tem um pessoal que fala de ciclos que a Terra passa, de inversão magnética, e que nesses momentos aparece um sinal. Então pode ser que nesse momento combine alguma coisa e Deus permita o fim de tudo. Não sabemos, né? Não tem como explicar o que será o sinal da vinda do Filho do Homem, mas é algo que vai aparecer no céu. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E é interessante Jesus usar essa expressão, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, porque quando ele sobe, Atos 1, se a gente olhar aqui, no 9, fala, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem nos encobriu da vista deles. Eles ficaram olhando para o céu, e aí apareceram anjos e falaram, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, aqui, voltará da mesma forma como os viram subir.
Da mesma forma. Então é como se tivesse rebobinado uma fita, né? Ele subiu aqui e vai voltar aqui. Então a gente vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu, com poder e glória. Ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta, reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo. Então vai ter uma forte trombeta, vai juntar os escolhidos de toda a parte do mundo. Ele fala, aprendam a lição da figueira. E aqui muita gente interpreta que a figueira é um símbolo para Israel, é uma interpretação, tá? Não necessariamente foi isso que Jesus está falando, porque o que Jesus está falando aqui, vamos ler o versículo. Ó. Aprenda com a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, é só uma outra forma de falar o que ele já tinha falado. Ó, presta atenção, onde tem o cadáver, vai juntar os corvos, vai juntar os abutres. Tá? E aqui ele fala, presta atenção, vocês já sabem como que é. As árvores ali em Israel, quando entra no inverno, caem as folhas. Tá? E daí vai voltar, tá chegando o verão, o que começa a acontecer? As folhas que caíram começam a nascer de novo e começam a brotar. É isso. Ele tá falando, se começar a perceber que está brotando as folhas, significa que o verão está voltando. Tá? Então, se começar a ver esses sinais que eu falei, significa que eu estou voltando. É isso que Jesus está falando. E aí tem gente que interpreta que tem mais de uma camada de interpretação aqui, que a figueira pode ser Israel, e que quando Israel começar a brotar, né, que é a ressurreição do Estado de Israel, que aconteceu em 1947, então seria uma volta de Jesus sendo anunciada. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Então tudo isso serve de sinais. Eu lhes digo a verdade. Essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. A interpretação mais comum é que quando começar a acontecer isso de Israel ser restaurada, é que Jesus estaria voltando. Mas é difícil saber exatamente qual que seria essa geração. Tá? O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Está afirmando, ó, o que eu estou falando aqui é verdade e vai acontecer. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então presta atenção, isso aqui é muito importante também. Tá? Jesus está falando, ninguém sabe a hora. Tá? Ninguém sabe o dia, a hora, só Deus sabe. Tá? E se aparecer alguém aqui falando, Jesus me falou que ele vai voltar dia tal. Pode vender suas coisas e tal. Ignora essa pessoa. A gente já viu religiões aí que predisseram que Jesus ia voltar. E aí depois, para consertar, né, Jesus não voltou na data que eles previram. Né? Daí fala, não, é porque ele, na verdade, naquela data, ele entrou no Santo dos Santos na eternidade. Porque daí lá ele começou a pagar os pecados. E falei, gente, daí você estraga a obra de Jesus para explicar uma profecia errada que você deu. Né? É um negócio que não faz sentido. Tá? Se alguém der uma data para Jesus voltar, para de seguir essa pessoa. Tá? Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina nos banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Tá, quem foi levado? Foi Noé? Não, levou o povo. Então, presta atenção que também muita gente interpreta errado essa passagem. Tá? Jesus está falando assim, na hora que eu estiver voltando, eu vou juntar o meu povo. Então ele fala que vai pegar os anjos, vai juntar o povo dele e vai levar os outros embora. Tá? Quem é levado, quem não está com Deus. Tá? Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Tá? 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Então, vai vir um anjo, vai agrupar a igreja. Então, tem esse levar também. Né? Mas, pela metáfora que ele usou da Arca de Noé, né, quem é levado é o povo que vai morrer. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente em que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Sejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Tá? É um alerta. Fiquem preparados,
Estejam firmes com Deus. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, com o servo formal e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio, e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o que Jesus está falando, basicamente, esteja com Deus. Esteja com Deus, esteja preparado para a volta de Jesus, tá? Ninguém sabe o dia e a hora, e aí vai acontecer um monte de coisas, tá? E um dos sinais que ele coloca aí no meio dessa história é o abominável da desolação que a gente falou na semana passada. Mas vocês viram que aí tem um monte de coisa para acontecer, tá? E esse é uma das etapas. Tá? E essa etapa aí vai se cumprir no momento do anticristo, tá? Na minha interpretação. Tá? E a gente vai voltar a falar sobre o livro de Daniel, mas eu fiz questão de falar sobre essa passagem para a gente explicar o contexto e entender o que já aconteceu. Então Jerusalém já foi destruída, uma parte dessa passagem aí já aconteceu também, e novamente são passagens com 2 ou mais interpretações. Tá? A gente está no fim dos tempos? Muito provavelmente. Tá? Quando o líder de Israel foi restaurada e começou a cumprir Isaías 60, e ele vira e fala, vamos cumprir Isaías, a profecia de Isaías. Existe uma chance aí da gente estar observando o fim dos tempos para valer. Tá? Então, tenha a sua vida nas mãos de Deus, se aproxime de Deus. Leia de novo esse texto, a partir dessa discussão que a gente teve aqui. Vamos ver se você enxerga coisas que você não tinha enxergado ainda. Tá bom? E deixe sugestões aí, que assuntos você gostaria de ver abordados aqui nesse canal. Tá bom? Um abração, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.